Sejam bem-vindos ao desafio número 59 do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Robson, o médico legista de hoje, e o meu relatório de necrópsia aponta uma morte por tistresa, devido ao calor que faz aqui atualmente na Península Ibérica. Ao meu lado virtual, eu tenho um cadáver cujo corpo foi encontrado sentado na frente do seu computador, com um cenário de Heroes of Might and Magic 3 aberto. João, olá, João. Olá, sinto informar, mas as notícias são falsas, é tudo fake news. A morte foi forjada, era um boneco de cera. Do meu outro lado, eu tenho os restos mortais de alguém cuja causa-morte não foi possível determinar devido à interferência de animais no cadáver, nomeadamente felinos. Olá, Otávio. Olá, Tots. Eu acho que essa foi a apresentação mais cirúrgica que nós já tivemos na história do Ai, sindicato. meu Deus, sim, sim, porque hoje o tema era relatório de necrópsia e não era pans de tiozão, acredite, não era. Mas, Nossa, tem um gato protestando no fundo. pois, sim, esse é um dos que vai comer o meu cadáver se acontecer alguma coisa. Ahn, mas sim, o desafio da última vez, como eu mencionei quando foi anunciado, veio de um exercício de uma oficina da Andrea Del Fuego. E nós tínhamos literalmente uma ficha de relatório de necrópsia para preencher e depois nós tínhamos que escrever uma história com aquele personagem. Não precisava ser necessariamente sobre a morte ou envolver morte, mas tinha que ser aquele personagem, né? A ideia era construir um personagem com esse relatório. Ahm, e, e acho que era isso, né? Nós tivemos. Os detalhes sobre a história, sobre o relatório eram mais flexíveis para nós, né, do que no- na leitura que você fez no episódio passado do desafio, né? Não precisava Sim, ser é o tão que eu mencionei foi que completo. a. Ah, sim, exato, yeah. Podia ser criatura sobrenatural, podia ser animal, né? Podia, sim, sim, sim. Podia ser um pouco de tudo. Ah, Tanto que hoje temos um pouco de tudo, eu acho. Temos um ser pouco identificado. sim, nós vamos chegar lá. Mas antes de nós chegarmos lá, nós tivemos também uma submissão do Nuno Gonçalves, nosso ouvinte aqui de Portugal, que também fez o seu relatório de necrópsia e o seu texto. Relatório de necrópsia. Local: Instituto de Medicina Legal do Porto. 27/3/2024. Raça: caucasiana. Sexo: feminino. Idade: 52 anos. Peso: 93 kg. Nome: Deolinda Peixoto. Data da necrópsia: 25/3/2024. Data e hora da morte: 23/3/2024. Hora desconhecida. Histórico e sinais: corpo descoberto em casa, no chão da cozinha, após os vizinhos terem contactado os bombeiros. Previamente saudável, sem patologias conhecidas. Diagnóstico clínico: estado de conservação: regular. Estado nutricional: bom. Exame externo: pele hidratada, sem lesões externas, traumáticas ou outras. Cavidades: oral. Incisivo superior direito em falta, sem outras alterações de relevo. Exame interno: tecido subcutâneo, cavidades abdominal e torácica. Múltiplas hemorragias internas. Hemoperitoneu. Respiratório: hemotórax. Sem lesões de órgão. Coração: hemopericárdio por ruptura do miocárdio. Fígado: sem alterações. Baço: sem alterações. Pâncreas: sem alterações. Digestivo: esôfago, compartimento gástrico, intestino, linfonodos mesentéricos. Sem alterações. Urogenital: rim, bexiga, uretra, aparelho reprodutor. Sem alterações. Encéfalo e medula: sem alterações. Locomotor: osso, músculo, articulações, tendões. Múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores. Luxação de ambos os húmeros e da anca esquerda. A ausência de hemorragias adjacentes às fraturas sugere que estas aconteceram após a morte. Glândulas: salivares, tireoide, paratireoide, adrenal e hipófise. Sem alterações. Suspeita diagnóstica: provável causa da morte: miocardiopatia de Takotsubo ou síndrome do coração partido, associada a estresse severo. Múltiplas fraturas dos membros que ocorreram no período post-mortem. Observações:
Não nos cabendo a nós conjecturar sobre os motivos da morte, encontram-se casos semelhantes na literatura em vítimas de tortura que se prolongam para lá do falecimento. Aparentemente, a vítima morreu por miocardiopatia associada ao estresse durante o processo de tortura. Olho por olho. É apenas uma boneca de pano. É apenas uma boneca de pano até lhe ser introduzido um dente humano no interior. Talvez também funcione com dentes de animais, mas nunca ninguém foi cruel a esse ponto. Deolinda terminou a costura. Levantou a boneca até a altura do seu rosto e sorriu. Deolinda não usa os olhos para sorrir, o que faz com que não seja bem um sorriso, mas sim um esgar de satisfação. Afagou o cabelo de lã da boneca e sabia que, um quarteirão abaixo, Filomena, antiga proprietária do molar que agora morava no interior da sua boca, sacudiria um inseto invisível na cabeça. Deitou a boneca na mesa e dispôs, numa fila ordenada, as agulhas. Desinfetava sempre as agulhas entre usos, mesmo que isso não fizesse qualquer sentido. Espetou a primeira mesmo no centro da testa da boneca. Claro está. Fê-lo lentamente. Deixou que a ponta encostasse ao pano e o fosse empurrando para dentro até que por fim o conseguisse perfurar. A agulha entrou, milímetro a milímetro, gulosa por chegar ao outro lado. Imaginou Filomena ajoelhada no chão da cozinha, agarrada à cabeça e arrastar-se até a casa de banho para tirar um analgésico do armário. A segunda agulha perfurou o peito. Deolinda tinha certeza de que Filomena saberia agora o que estava a acontecer, e saberia também da inevitabilidade de tudo o que se seguiria. Isso encheu Deolinda de satisfação. Riu-se, ainda sem usar os olhos. Todo o procedimento deveria ser realizado com minúcia. A vítima deveria manter-se viva durante cada espetar de agulha, cada torcer de membro. Deveria sentir horror, sim, mas de que serviria todo aquele trabalho se morressem de susto a meio dos afazeres? No final, a boneca estava enfeitada como um porco-espinho, torcida e rasgada em vários pontos. Deolinda retirou as agulhas, desinfetou-as, acarinhou o tecido da boneca e abriu uma garrafa de vinho. Fora uma boa noite. Poderia abusar um pouco. Na manhã seguinte, foi a língua que a despertou. A língua gritava-lhe, de dentro do buraco onde antes morava um incisivo. Deolinda irritou-se, inicialmente, até compreender o motivo de tal alarido. Procurou toda a casa pelo dente que lhe faltava ou por sinais de alguém ter lá entrado. Sem sucesso, sentou-se à mesa, rezando a um Deus no qual não acreditava que tivesse engolido o dente e que ninguém o encontrasse. Resumindo o texto em uma palavra: macumba! Olha, se eu já não soubesse, eu diria que esse autor, Nuno Gonçalves, gosta mesmo de escrever terror, né? Eu ia falar que, apesar de eu pelo menos ter lido poucas coisas do Nuno, né? Eu não cheguei a ler o Pacto, o Tots já leu. Mas pelas obras que ele trouxe aqui pra nós e pelo que ele comenta, né, da literatura dele, naquela breve visita dele, dá pra ver que ele gosta desse senso um pouco do sobrenatural não explicado, né? Naquele conto dele do Caro Coroa, por exemplo. Então, eu achei legal a ideia de ser sim, uma voodoo, né? macumba, né? Uma boneca voodoo, né? Mas achei curioso porque eu tinha lido o relatório antes, né? Mas eu tinha esquecido o nome do relatório, então pra mim pegou de surpresa que meio que o feitiço voltou contra o feiticeiro, né? O clássico caso em que Deolinda estava a atazanar a pobre Filomena, excelente nome, inclusive, Filomena. Deolinda também, né? Ah, Deolinda. Deolinda Sim. também é muito bom, mas Filomena é muito um nome de vó. E aí meio que voltou contra ela, né? Eu só não entendi se é porque também não deixa claro, né? Se alguém entrou e roubou o dente dela e se foi a própria Filomena, né? Mas agora o Tots relendo, talvez sim, porque quando ela diz que ela tá espetando o peito, né, da Filomena, a Filomena estava entendendo o que estava acontecendo, então meio que talvez as duas sejam da mesma área do sobrenatural. Isso é uma cara também um pouco anime, né? Tipo duelo de macumbeira. É assim, são vários. E porque, né, tipo, ela mata a outra e depois alguém vem e mata ela, né? Ou a outra se amaldiçoou e leva junto quem levar ela. Ou algo assim. Não, mas é porque alguém veio ali Eu não tirar, sei né? as regras da macumba. Não sei como funciona. Eu não, para mim que ela não matou a Filomena, ela só torturou muito.
Tá, mas peraí, mas o relatório. O Ah, não, Da relatório é da Deolinda. ah, Deolinda. é da Da Deolinda, é Deolinda. verdade, é da Deolinda, não é da Exato. Filomena. Eu acho que aí a Então, Filomena matou talvez a ela. descrição, apesar de ser, né, um narrador aparentemente onisciente, talvez a descrição da Filomena em casa seja a imaginação da Deolinda. Não, acho que não. Aí não. No começo ele fala, pensa na Filomena a tentar espantar um inseto invisível da cabeça, por exemplo. É só porque Diz ela que ela sabe imagina. é porque ela sabe o É por causa efeito. da espeta, Pois né? mas ela que imagina. Sim, Tem não, mas conversa. eu não sei, eu acho que não é por aí. Eu acho que é mais. Eu acho que é esse caso de. Ou a Filomena realmente sobreviveu E e ao matou invés a de só Deolinda. torturar, matou. Uhum. Ou foi uma terceira pessoa. Pessoa Olhando pro envolvida. texto, eu acho até menos provável que seja uma terceira pessoa. Sim. É porque quem saberia disso seria a Filomena, né? Tipo, quem saberia pelo que tá É, eu passando, acho que né? sim, porque o próprio narrador fala que tem um momento em que a Filomena se dá conta do que está acontecendo. É. Então ela sabe o que que é. É. Eu acho legal, né? O Nuno tem um conhecimento medicinal muito amplo, né, para poder fazer bem detalhado esse relatório. Mas eu achei legal dar o estralo do. Me deu bem na hora que eu tava lendo o parágrafo em que ela foi a língua que a despertou, e daí ela sentiu o buraco do dente, e daí que me remeteu que no relatório de necrópsia ela foi encontrada sem um dente, né? Sim, E- na primeira vez que eu li o relatório de necrópsia, essa parte do dente me passou assim, não lembrei quando eu tava lendo o Uhum, texto, agora lendo o relatório de novo, ouvindo, aí deu o clique. uhum. Arma de Chekhov. Eu gostei É, quando como nas duas primeiras linhas, ele já meio que explica o método, né? Ele diz é apenas uma boneca de pano, apenas uma boneca de pano até ser introduzido um dente humano no interior. Então ele já consegue explicar o esquema Do voodoo. do voodoo em duas frases e depois consegue ir descrevendo mais detalhadamente, né, o processo O processo. Uhum. e focar mais nas imagens, né? Até eu gosto bastante ali da agulha, né, indo assim, pressionando o pano até furar, né, que é uma cena bem gráfica assim. Eu Ah, acho que das descrições dele, o que mais me pega é algo que talvez passe um pouco sutil, que é a Deolinda sorrir sem os olhos. tem os eu gostei olhos Que muito passa dessa também. a também. ideia de muita psicopatia, assim, né? Uhum. Só que outra coisa que, agora que tu falou o termo psicopatia, é o fato dela desinfetar as agulhas também eu achei bem curioso, né? Que ela fala, desinfetava sempre as agulhas entre usos, mesmo que isso não fizesse qualquer sentido, né? Eu acho que faz É, sentido, quer dizer, pra personagem, né? Porque daí ela pensa como se ela estivesse metendo num corpo de verdade, em vez de um exato, né? pano. Tipo, como se pra Então, Uhum. limpar, é. sei lá, resquícios de um crime, alguma coisa assim. Mas eu achei esse detalhe legal, tipo assim, a mania de fazer algo, mesmo sabendo que esse algo é praticamente uma Metódico, né? simpatia, vamos dizer assim, quase. Uhum. Exato. E o outro detalhe legal, que na verdade é a frase final, né? Ela rezar a um Deus no qual ela não acredita, né? Eu também eu acho legal esses detalhes, assim, singelos, mas que falam bastante sobre o personagem em si, né? Sim, aqui a minha única sugestão pro texto era talvez relativa a esse último parágrafo, que eu achei que talvez ela foi muito tranquila com o fato de ter perdido o dente, tipo, ela faz isso com as outras pessoas e ela sabe o perigo, e eu não sei se ela realmente ficou complacente, porque eu acho que ela ficaria mais desesperada, e se a ideia era, se o rezar aqui era que ela ficasse desesperada, pra mim não ficou tão aparente no, pela forma como foi escrito, que isso realmente preocupou ela. Porque, imagina, é aterrorizante você acordar sem um dente, e é mais aterrorizante a hipótese de que alguém entrou na tua casa pra arrancar o teu dente pra fazer uma macumba É. em você, né? Então, eu não sei, pra mim ela ficou muito de boa. Pra mim foi o oposto disso pelo fato dele colocar que ela reza a um Deus no qual ela não acredita, né? No qual ela não acredita, né? Então ela tá recorrendo a algo ao qual ela nem tem Crença. familiaridade, crença, quase que fosse além do desespero, né? Talvez aqui coubesse ela rezar a um Deus no qual ela acredita, né? Ou algum Sim, ser sobrenatural no qual ela acredita, né? mas veja bem, ele disse que ela irritou-se inicialmente até compreender o motivo. Então, O motivo. parece que ela tava, tipo, irritada e de repente ela ficou tranquila.
Então, a não ser que tenha escapado alguma coisa, mas eu não vejo porque ela ficaria tranquila ao saber que alguém pode estar Eu com ela acho dentro que dela. não é tranquilidade, eu acho que é tipo irritação do tipo acordar. Sabe quando você acorda com sono e tem alguma coisa doendo até você se ligar o que tá É, acontecendo? E ela se liga e ela entra em estado de choque, eu acho. Ela entra, Hum. fica com medo. Porque ela percebeu, puta merda. Porque foi da noite pro dia e ela se ligou imediatamente que era o que ela tinha feito com a Filomena, né? Acho eu, né? Eu interpreto isso. Sim. deixamos pro autor defender no pós-episódio. Vou ressaltar também que o Nuno não é médico de, de dentes, não é dentista. Não, sim, sim. Mas sim, Mas pelo, está no ramo da tá medicina. no, Está no sim, ramo das partes. tem pelo É. menos uma vantagem em alguns termos aí no relatório. Então, E ele pegou uma causa de morte bem peculiar. Eu fui pesquisar depois, né? Porque síndrome do coração partido? parecia inventado isso quando eu Parece, li. eu Eu também fui achei que era pesquisar. Eu achei que era inventado porque é tipo muito tipo, morreu de amores ou alguma coisa assim, né? É engraçado, sim. E pelo fato dele colocar encontram-se casos semelhantes na literatura. Ah, Daí sim, isso também, é bem que você mencionou. Eu acho que acho engraçado ele colocar isso aqui nas observações, porque faz, né, pronto, faz alusão a texto. É meio que quase uma quebra de quarta parede aqui Aham. Uhum. com a literatura. Ah, só acho que não cabe num relatório, acho que ninguém colocaria no relatório de necrópsia uma observação desse tipo. Mas posso estar Sendo que o errado, não médico sei. legista tivesse pouco se fudendo mesmo. Sim, eu digo isso sem nunca ter lido realmente um relatório de necrópsia, então. É, que eu já deixo um adendo, pois não existe um acesso fácil a um Não, relatório de necrópsia, cara. Porque eu procurei, hein, bicho. por Nossa acaso, senhora. por acaso não, eu não sei se nem tipo as famílias, por exemplo, se eu quiser, será que eu tenho acesso ao relatório? Eu não sei qual é o nível de escrutinia que existe ao redor É, disso. é. Mas, dentro do que foi proposto, né? Acho que é um excelente relatório. E um Uhum. excelente conto também, né? Sim, muito bom. Eu não No- sei, o título talvez até poderia ser. Eu gosto do título, que ele omite Uhum. a parte do dente por dente, né? Aham. Eu acho que essa é a parte A genial. pegada, a jogada. É, Mas ele falhou em entrar na temática não explícita e não acordada dos nossos textos, que era um substantivo no plural, como título. por quê? Calafrios, Ah, os relatórios outros e. nomes, os outros nomes. Ah, tá. Eu não tinha Os me outros percebido. textos. Sim, ele podia Eu ter também só colocado percebi só. agora. Ele podia ter Olhos. colocado só olhos, sim. É. Mas Mas sim. isso ele não tinha nem como saber, né? Muito que bom. Muito bem, Mas, obrigado aí ao Nuno por de novo participar do desafio. Imaginei logo que esse é um tema que ele ia se interessar, justamente por causa dos temas que ele costuma escrever. E sim, não nos desapontou com o texto. Muito bom. Dele, poxa, eu sempre quis escrever um relatório de necrópsia. Mas ele poxa, mencionou no e-mail que tinha sido interessante o exercício de construir de fazer o relatório antes. E eu acho que realmente funciona super bem para isso, para você construir um personagem, né? Você pensar, porque aqui tem todas essas características do corpo, né, sei lá, sistema respiratório, glândulas, tem várias coisas que te fazem pensar como é que é esse personagem, né? Ele é gordo, ele é magro, ele tinha algum problema de saúde, né? Além da causa da morte, né? Tem várias outras características que você se vê obrigado a pensar. exatamente. Na verdade, normalmente, até comentando antes de entrar nos nossos contos, a gente, por ser um espaço mais curto, né, que a gente tem para escrever, a gente evita descrições minuciosas, né, e esse relatório ele obriga, né, tem algo na pele desse personagem, tem alguma peculiaridade, e até o fato de, como eu posso dizer, dele obrigar, dele pedir, como que é o coração, como que é o fígado, como que é o baço. Ele te faz Baço. pensar em coisas que você normalmente não pensaria no teu personagem, Ninguém né? pensa no baço, coitado. Ninguém pensa no baço. No pâncreas, então, cara. No apêndice. O Mas apêndice eu acho que é tem um pouco mais de atenção, sim. é um exercício de veras interessante começar a pensar no teu personagem morto, né? É. Falecido. Mas é isso aí, então. Esse conto foi tão bom que me deu calafrios, né, Tots? Uh! Pra mim não, porque aqui tá calor, como já Ainda bem mencionei que ninguém antes. aqui vive de comédia, meu Deus do céu. Ah, é. Mas, Então ok. vamos lá.
Vamos então, começando pelo texto agora, porque pro meu, eu acho que faz mais sentido o texto antes do relatório. Hum. Calafrios. Na reunião do solstício de inverno, havia apenas 4. Há alguns anos, eram pelo menos 20. Foi-se o tempo. Passaram aquelas longas horas apenas a encarar uns aos outros, reflexos finos do seu próprio silêncio, resquícios etéreos dos que já partiram. A vastidão branca que os cercava era cada vez menos. O vento chegava morno, mesmo à noite. Fizeram a peregrinação até a zona limítrofe, marchando em fila alta sobre a terra suada. Lá, aguardaram enquanto o dia nascia escuro. Já não podiam ver a luz do seu reflexo na água turva. Despediram-se em silêncio, um prenúncio do próximo solstício. Relatório de necrópsia. Local: Junta Médica do Departamento de Investigação de Casos Extranaturais, 23 de março de 2024. Espécie: ser imaterial. Raça: sexo: em branco. Idade: aproximadamente 2,9 bilhões de anos. Peso: 21 gramas. Nome: desconhecido. Data da necrópsia: 22 de março de 2024. Data e hora da morte: 18 de março de 2024, 20 horas. Aproximado. Estado de conservação: muito bom. Estado nutricional: baixa densidade e descoloração apontam para anemia e possível desnutrição. Exame externo: harmonia estrutural preservada com baixa reflexividade do manto de ectoplasma. Aura esbranquiçada com predominância de manchas embaciadas. Frequência vibracional residual inferior a 200 Hz no espectro quântico espiritual. Cavidades: fluxos energéticos estagnados. Incidência de difusão fotônica involuntária. Exame interno: densidade média de 0,04 kg por metro cúbico. Ausência de substâncias gasosas halógenas. Preservação da coerência quântica sem alterações na tessitura energética central. Locomotor: articulações metafísicas com sinais de atrofia moderada, nenhum sinal de obstrução do sistema vibracional inferior. Suspeita diagnóstica: disfunção adaptativa ao realinhamento energético da esfera supranatural. Observação: preservar resíduos plasmáticos em temperaturas inferiores a menos 37 Fahrenheit. Isso. Agora eu me imagino aquele novo estagiário começando a necrópsia e não entendendo nada. Realmente, né? As descrições ali. Aqui o Tots inventou palavras. Aí eu tive que inventar, acho que eu não inventei nenhuma, mas tive que procurar vários termos aí. Termos. O que é- fantasmas pra poder fazer o seu relatório de necrópsia? Como é que é Quase. o negócio? Ah. Tessitura? É tessitura? Tessitura. O que é tessitura? A tessitura é tipo dos tecidos, né? Tecido? Ah, é mesmo, é tão É tecido intuitivo mesmo. assim. É intuitivo assim. Mas aqui é uma tessitura energética central. Isso. Eu tive que ficar pensando e procurando Não uma qualquer. palavras que se encaixassem no corpo, né? Pensando no corpo dessa criatura. Mas já queria perguntar sobre o texto em si, que é bastante curto. O que vocês entenderam? Eu não sei se vocês leram primeiro o relatório ou o texto. Eu li na ordem. Li na ordem, primeiro o texto, daí depois o relatório. Ok. Que inclusive até acho que é a melhor ordem de ler os 3 textos, né? Os 4, né, no caso, até o do Eu Nuno. acho que o do Nuno funcionava talvez até melhor Funciona das duas formas, com antes. mas dá aquela surpresa, né? É. Mas cara, assim, pra mim são fantasmas. Eu pensei no Pela descrição de fantasma. ectoplasma e tal, os 200 Hz no espectro Você chegou a quântico mencionar espiritual. ectoplasma? Ectoplasma em si? Tem alguma coisa ectoplasmática, eu acho. Ah, Isso, então isso. tem a palavra Manto de ectoplasma. ectoplasma, sim. Isso. Foi isso. Ah, mas eu achei o relatório pra mim é muito engraçado, né? Vou falar a minha verdade. A primeira linha dele já. Porque, tipo, eu li o conto e fiquei, ué, tá, ok, eu tô foi pro lado dos seres sobrenaturais, né? Aí começa, junta médica do Departamento de Investigação de Casos Extranaturais. Eu falei, pronto. Né? É. Eu vou dizer que é assim que eu me sinto quando eu tenho que tentar escrever alguma coisa sci-fi fora da área da fantasia. Você tem que inventar umas coisas que, meu Deus do céu.
Ah, A minha única sugestão pra melhorar esse relatório de necrópsia que me veio agora vendo, principalmente a parte do nome, seria essa, tá, tipo, nome qual o daí, nome? tipo, sei lá, nome tá como desconhecido, mas sei lá, uma mancha preta em cima como que é? Censurado, Ah, sabe? classificar. Não sei como. Classificar, ou colocar talvez detalhes ou até pequenos detalhes do relatório como censurado, porque esse relatório me lembrou muito o jogo Control, né? Que você Sim, lida com um departamento que estuda coisas, fenômenos paranormais, né? E os documentos que você acha durante o jogo tem sempre alguma coisa, tipo, Redacted. aconteceu na cidade, censurado. E foi no dia censurado. E aí uhum, vai. É bem. E acho legal porque é uma forma de você contar a história, né? sim. A parte que você fala no começo ali do corpo, que é 21 gramas e tal, não que tenha muito a ver, mas me veio na cabeça aquela cena do Twin Peaks, eu não lembro se acho que é já na segunda temporada, da morte daquela que herda a madeireira. Como é o nome dela? Ah, cara. Spoilers pra Twin Peaks. Ah, spoilers de 30 anos atrás, né? Tá, tudo bem. De qualquer forma, eu lembro que a cena dela, ela morre, e daí o xerife local tá discutindo com Com, o Kyle com... MacLachlan. Qual que, Uhum. qual que é o nome do personagem dele? Cooper, Dale Cooper. O Cooper, o Dale Agent Cooper. Cooper, isso aí, com o Dale Cooper. E ele fala algo muito estranho, que o que sobrou do corpo dela, assim, os resquícios, era tipo, pesava quase como uma pluma, como se o corpo dela se tivesse se desfeito, assim. Materializado. É, Uhum. embora nós vemos na cena o corpo dela e tal, mas eles descrevem como se sim, boa parte sei lá, da vida dela tivesse se esvaído do corpo e Hum. sobrado algo assim muito leve. Então o que me veio na cabeça foi isso, na hora que eu li o peso ali É do engraçado corpo, porque mesmo sabendo, seja dizendo, né, que era algo imaterial. é que Me tem uma veio série muito. de referências que provavelmente o Tots usou, porque Control e Twin Peaks andam lado a lado. Aqui É, a referência do 21 gramas é mais do filme 21 gramas. Que é um filme que eu, na verdade, nem vi inteiro, eu só vi um trecho, mas lá tinha uma coisa. Eu acho que é 21 o nome do filme, com certeza que é esse número, mas tem alguma coisa com os espíritos. Agora, quem aí assistiu o filme vai saber melhor que eu, mas ah, eles descobrem, eles pesam os corpos antes e depois da morte e tem uma diferença de 21 gramas, e esse é o peso supostamente do espírito da pessoa. Eu lembro que eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu não sei se era por causa do filme, mas eu já tinha ouvido algum relatório sobre isso, algum comentário. Tipo, muito tempo mas atrás. sobre o conto, são seres. Aqui a gente tá chamando de fantasma, mas o Tots ainda não se pronunciou porque é um ser imaterial. Que vão desaparecendo a cada solstício, é isso, basicamente? Tipo, cada estação eles vão. Vai sendo menos até o momento que não existe mais nenhum. Não, não é exatamente isso. É um pouco. Tá bem críptico o texto, mas Tá era um bem pouco a ideia. Lovecraftiano. Mas era um pouco a ideia que era pra ver se o. Eu sei que inicialmente ele sozinho é bastante vago, né? Mas a ideia era que depois, com o relatório de necrópsia, fosse ter algumas pistas pra ir desvendando. João, você conseguiu identificar alguma coisa do texto? Alguma hipótese? Eu não acho que tem conexão, mas me veio na cabeça a. Eu não sei porque eu pensei nos. Eu sei que não tem nada a ver, mas me veio na cabeça os Eternals da Marvel, no sentido de eles são seres assim que vivem por muito tempo. E a cada era que eles viviam, basicamente, eles meio que adotavam identidades diferentes, porque eles, né, ajudavam o mundo, a humanidade naquela época e tal. E tendo isso em mente, eu pensei nessas tuas criaturas, nesses 20 seres, como se diz, seres que se reuniam a cada solstício, faziam seja lá o que for que eles faziam. Eu não sei, não consegui desvendar o porquê que eles começavam a desaparecer, uh, mas eu interpretei como algo, como alguns seres que se uniam a cada solstício para fazer alguma coisa, Uhum. talvez na Terra, ou por causa da humanidade, ou não sei o quê. E isso que eles faziam acabava talvez matando alguns deles, ou alguns simplesmente abandonavam a missão, desistiam do porquê, do seu propósito, e deixavam de comparecer. Então foi Ok. meio. Tirando a parte dos espíritos em si, qual é o tema que sobra? Como assim o tema? Tirando os espíritos. Tipo.
pelo título, pelas palavras, tipo, vocês acharam uma lógica do título? Eu não consegui associar o título com alguma coisa, assim, que me fez achar que era uma teoria Calafrios. plausível, assim. Porque calafrios, quando eu penso em calafrios associado com algo assim, é tipo, sentiu um fantasma, sentiu uma presença, sentiu um espírito de alguma coisa. O fantasma tá muito atrelado mesmo. É, Sim, mas tem outra coisa. Tá, vou chegar lá então. Inicialmente, é a ideia surgiu um tempo atrás, quando eu estava fazendo o curso de escrita, nós tínhamos um exercício que era, a partir de algumas palavras aleatórias, criar uma, em uma linha, assim, tipo uma descrição do que seria uma história, né? O plot da história, a trama da história. E eu não lembro quais eram as palavras que eu tinha lá aleatório, mas a ideia que me surgiu era dois médicos fazendo a necrópsia de um ser, de um espírito. E naquela necrópsia eles descobriam que ele morreu de morte natural e que havia um desequilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo real, como se fosse uma emergência climática, assim, né? Uma coisa nesse estilo. E eu fiquei pensando, depois eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, com a ideia de como é que se examina o corpo de algo que não tem corpo, né? E daí quis aproveitar essa oportunidade do relatório de necrópsia para fazer isso. Acabei achando que ia ser meio chato se eu descrevesse a cena deles realmente mexendo no corpo, assim, achei que ia ser muito diálogo e uma coisa meio chata. E também achei que era mais interessante tentar focar na vida da criatura. Agora, o que é a criatura? A criatura é o espírito do gelo, ou das geleiras. tá, É, tá. Por isso que eles estão sumindo a cada X exato, tempos. exatamente. Então, por Ok. isso que ele Por isso tem que eles se tanto. reúnem no inverno também. Pois é, É, aí que eu tava falando do tema, que era esse tema do frio e do inverno, né? Porque o nome é eu, imagi Calafrios. eu imaginei que seria a junção de alguma coisa assim, não muito óbvia, né? No caso, você pegou geleiras, espírito do gelo, alguma coisa assim, e deu uma personificação para isso, né? Através de espíritos. Então, depois de ler o texto e ficar pensando, eu imaginei, poxa, não tá muito óbvio o que que é. Então, deve ser assim a união de alguma coisa assim, não um pouco mais metafórica, né? Eu pensei para mim. Como eu fiquei Vamos ver o que o com Totti explica no dia. Como fiquei com a ideia do fantasma na cabeça, pra mim, que eu queria ter comentado antes e acabei esquecendo, a descrição do estado nutricional tava muito engraçada pra mim, que era anemia. Anemia, assim. Possível anemia. Pois, eu comecei a pensar quais eram os sintomas de alguém, de um espírito que basicamente eu pensei que ele se alimenta, né, do frio, né? E quanto menos frio eles vão morrendo. Então é um Só tipo de que anemia. por você escolher especificamente quatro, é dos quatro, propositalmente qual quatro elementos, alguma coisa assim, Não, ou foi nada. Esse só número foi, tá. foi um qualquer. Então, depois, você ali e o João conversando, pra mim foi muito indo pra, tipo, eles serem as quatro estações, quase, sabe? Ok. Também me deu Mas a por que entender se isso. antes teriam 20? Porque você não sabe como era o mundo há 2,9 bilhões de anos atrás. Na Era do Gelo existiam 20 20 estações estações. específicas. Poderiam existir, se existia um só Ah, continente, meu amigo. mas mais um adendo aqui. Quando eu li Solstício, o teu é de inverno, né? Mas sempre que eu leio Solstício, eu sempre lembro de Avatar, Hum, o desenho. Porque logo na primeira temporada, no primeiro livro, ele tem que aproveitar o solstício, se não me engano, de verão, para poder contactar um avatar anterior. Ele tem só essa brecha para conseguir contactar ele. Que é quando a luz do sol alinha com o negócio Os no espíritos templo lá são e bem tal. chatos, né, cara? Tipo, eles não têm nada pra fazer na eternidade e eles escolhem, tipo, não, eu vou ficar disponível por 5 segundos, que é quando o pico do sol pegar bem. Então, quando eu li solstício, eu associei direto a isso. Né? É engraçado como às vezes não sei se foi a primeira vez que eu tinha ouvido a palavra solstício e tal, mas a gente marca muito a definição de uma palavra, né, com talvez a primeira vez que a gente escuta ela, para aquele primeiro momento, primeiro contato. Né? Então, para mim, escutar a palavra solstício me vem logo Avatar na cabeça. Assim. Mas agora tem uma pergunta aqui. Né, porque eu não fui pesquisar a palavra, mas o que seria limítrofe? é tipo realmente o limite, a fronteira, né? Ah, tá. Mas Limiar de alguma coisa. é o limiar, então aqui no caso é o limiar da geleira ou do Polo Norte, né? Entendi. Inicialmente eu tinha imaginado eles no Polo Norte, e quando eu falei antes dos temas, que as coisas que aparecem do frio, né? Que é tipo
ah, onde é que a vastidão branca que o cercava era cada vez menos, né? Tipo, o gelo diminuindo, Ah, é, tem a parte do o, branco, o foi vento mais uma pista aí. morno à noite, depois tinha a terra suada, no caso que é o, A também Terra é o gelo Suada derretendo. eu tentei pensar em alguma coisa, mas era mais literal mesmo, Terra Suada? É o gelo com o Ah, calor, né? derretendo. Suando. Depois o dia nascia escuro também, porque passa 6 meses sem ter luz do sol, né? Uhum. Ehm, e outra coisa que tinha que o João tinha deixado comentário sobre o foice, o tempo, né? E aqui foice, para quem ouviu, talvez não fique claro, mas é foice, foice, de Uhum. foice, o implemento agrícola. Pensar. Foice, implemento agrícola, vírgula, o tempo. E aqui era só, como eu tinha acabado de falar que eles foram diminuindo, né? Era essa ideia do tempo e levando alguns deles, né? E por mais que seja, ok, tenha o calor, né? Catástrofe natural, mas eles estão morrendo de morte natural. Então, é a Sim, passagem não, do tempo matando eles. Foi a forma. Porque a minha forma para escrever A isso frase aqui ficou foi bem basic, legal. foi, foi tipo, eu primeiro escrevi as coisas do jeito óbvio. Por exemplo, se reúnem, morrem, andam até tal lugar. E depois eu fui Fez pegando, um tipo. guia. Foi tipo isso. Fui pegando cada frase e pensando, ok, como é que eu posso escrever isso de uma maneira que não seja óbvia e deixar uma pista, né? Tipo, a terra suada, né? Era tipo, andam pela neve, depois andam pela terra suada. É, Uhum. eu acho e- que algo que dificultou chegar nessa resposta, né, de geleira, do gelo e tal, foi porque você usa descrições muito personificadoras, né? Andaram, se reuniram, hum, são verbos, e como verbos você pensa, eu pelo menos, né, penso em seres agindo daquela forma, né? Um ser mais ah, com mais uma forma definida, né? Meio que sim. talvez humanoide, meio. Então, aí já ficava uma dificuldade. Talvez se fosse tipo um elemental do gelo, daí se eu conseguisse associar essa ideia dos elementos ali. Sim, mas é que eu acho que teria que, acho que talvez, ler muitas vezes pensando e tentando achar relações, Uhum. porque mesmo É, tem tipo reflexos finos, seu próprio silêncio e resquícios etéreos dos que já partiram. Aqui talvez seja uma pista de serem Uhum. espíritos, né? sim, sim. É, é, Talvez o Mas o já dá título pra, já dá pra. ele dá uma confusão por conta do calafrio e associar com fantasma, né? Com o calafrio que Sim. você sente, né? Então talvez se o título fosse Friaca. friaca. O cala, o Eu não cala, consigo encarar a palavra friaca como uma palavra séria, cara. Não tem Sinceramente. mesmo. o Seja sincero. calafrios eu acabei pegando também por dois significados, que um era é, primeiro o óbvio dos calafrios pelo sentido do gelo, né? Aham. E também tem o esquema dos espíritos, que também, tal qual os Uhum. fantasmas, né, podem produzir calafrios, dizem. Mas também pela separação da palavra calafrios, porque eles vão, né, é uma voz que se Sim, vai a sim. cada pouco, Fala né? em silêncio, inclusive, O algo silêncio que tá ali eu. também. É, algo que já me deixou bastante confuso na hora de tentar né, decifrar o que eram os seres, é quando você fala que eles reflexos finos de seu próprio silêncio e tal. Então você tá fazendo alusões bem crípticas ali, né? Uhum. Então, nossa, tem que quebrar muita Então, cabeça eu pra. queria E, fazer essa e pergunta. nós não conseguiríamos chegar em algo de certeza, seriam só teorias que você e eu não É. confirmar, né? No fim das contas. Mas parece até ser bem proposital do conto, ser algo para. Por mais que você esteja dando uma resposta aqui do que ele é, né? É um conto que, por ter bastante ambiguidade na descrição e ser bastante críptico, você pode levar a outros entendimentos, né? Mas eu queria te fazer essa pergunta, Tots, porque esse é o teu segundo texto. Esse texto é um texto críptico no todo, né? O todo dele, vamos dizer assim. Mas é o segundo texto teu que eu leio que tem um elemento críptico, né? Como que é para você escrever o exercício de, ok, não vou entregar, né, para não ser algo óbvio ou banal, né, ou mal escrito como é quando as pessoas tentam fazer muita alegoria e acaba não Uhum. dizendo nada. Como que é o exercício de escrever algo críptico, né? Eu digo que é o segundo, mas depois eu falo qual é o Ó, primeiro que eu primeiro. lembro. Uhum. Aqui, bom, uma coisa é a limitação de palavras que ultimamente eu tenho feito bastante textos ou com 350 ou com 150 palavras, porque tem as oficinas da Via do Medo, que é um site aqui de Portugal, que fazem, tipo, a cada 2 semanas uma sessão e você leva um texto de 350 palavras.
E quem quiser pode se inscrever. É aqui de Portugal, mas eu acho que qualquer pessoa pode se inscrever e participar. Ah, e, e também no curso que eu estava fazendo deles, a gente faz textos com 150 palavras às vezes. E eu gosto muito desse processo de escrever uma história e depois ter que ficar quebrando a cabeça para picotar ela, e reescrever as frases para caber nisso. E eu acho que isso às vezes também ajuda na ideia do texto críptico, porque acaba. Eu não sei se realmente é a palavra, mas você acaba levando um pouco para esse lado de deixar as coisas um pouco mais ambíguas ou um pouco mais no ar, porque você acaba tendo que fugir de descrições muito específicas ou muito óbvias, né? Mas aqui nesse texto em específico, eu acho que foi muito mais pelo relatório de necrópsia mesmo, para tentar fazer com que o relatório fosse as pistas para ajudar no texto, né? Mas, não Uhum. sei, acho divertido a criação do quebra-cabeça, né? Parece coisa o game Bom, designer falando, né? Criar o quebra-cabeça no Mas texto. é você instigar o leitor a ter um exercício depois de tentar descobrir, né, o que é, né? Sim, mas eu isso. acho que no teu texto funcionou bem essa estrutura de você deixar depois O relatório. o relatório pós-texto, porque é como se fosse o texto, você tem aquela coisa que é meio como se fosse uma carta enigmática, sabe? Uhum. E o relatório é basicamente a cifra que você vai usar para desvendar, apesar de ser, né, bem críptico e bem difícil, mas eu acho que funcionou bem a seu favor essa ordem que você deixou no texto ali. Uhum. Sim, isso é uma coisa que eu também tenho gostado de tanto de ler quanto de escrever, porque eu acho que é outro. Isso já me aconteceu com filmes também, né? Porque antigamente eu assistia só, tipo, filmes mais blockbusters e esse tipo de filme é muito. Você assiste e você não precisa mais pensar em nada do que aconteceu, né? E a primeira vez quando eu comecei a assistir alguns filmes assim um pouco mais fora da caixinha, às vezes eu achava Cabeça. horrível. Às vezes não, eu achava horrível às vezes o filme e ficava, tipo, discutindo, né, com a minha namorada, assim, tipo, por que que aquele filme era ruim e tal. Poxa, tem que E, pensar e no filme. depois aquilo, né? E um dia uma vez ela falou, tipo, mas pelo menos gera essa discussão interessante, né? E às vezes eu percebia que aqueles filmes me ficavam na cabeça, assim, tipo, alguma coisa me incomodava lá e aquilo, né, Fazia pensar. fazia pensar exatamente, assim, e acho que eu gosto desse tipo de texto, gosto de ler esse tipo de texto, assim, que não entrega tudo, né? Que você tem que às vezes parar. É claro que para textos longos ou para romances, às vezes você não pode escrever, eu acho, inteiro assim. Ou até pode, né? Poder pode, mas é um pouco mais complicado. Não há regras, né? Não há regra, Não há sim. regras. Acho que eu não escreveria, vamos dizer assim, um inteiro assim. Se calhar colocaria pedaços assim. Mas acho que para textos curtos é um lugar em que dá mais para usar, pegar esse espaço todo e colocar assim um pouco mais críptico. Antes de Mas, finalizar aqui, eu ia falar do outra história do Tots, que é críptica. Não é que é críptica, ela tem uma cena que ela é críptica. E o Tots fez o mesmo exercício que ele fez agora com a gente, depois que eu li. Terra do Fogo? Acho que é o teu manuscrito, não é Terra do Fogo? Terras do Fogo. não, Terra do Fogo? aquilo é um romance Mas abandonado, não é aquilo. Mas eu é um achei que quando você romance falou que ele foi abandonado, mas creep, ele eu já tem. sei do que você vai falar, inclusive. Aham, exatamente, tem um personagem que pega um objeto. Ah, A gente não tem noção do que é aquele objeto. E a sua descrição naquele texto era críptica. E eu lembro que depois que eu li essa parte, você fez o mesmo exercício de perguntar, tá, o que que é um objeto? Né? Tentar fazer com que eu. Claro, é um romance abandonado, mas era. Não, ele tem que ser retomado, tá legal. ah, aí vai do autor, né? Mas Poxa, foi muito legal, porque eu tenho era. boas memórias dessa história lá de Floripa. Pô, ficava uns 3, 4 parágrafos falando daquele objeto, não, né? não era E, tanto tipo, assim. Não, era bem era. pouquinho. Não era, não. Agora você tá lembrando errado, Otávio. O personagem ficava fascinado com aquilo lá, né? E tal. Daí, assim, como é um romance não publicado, né? O objeto era. Tarará, Era tarará, era um CD. um compact disc, mas aquilo tá muito mal escrito. Tá. Acho um insulto a comparação do texto de hoje com aquilo. Hum. Tô falando da Comparou experiência. a Tô brincando, tô temática. brincando. Mas eu sei como é ter Ai, algo ai. antigo e não gostar mais. Pois, Caçulas são sempre os favoritos, né, cara? Ah, muito que bem, então. mas sim. Temos um ser imaterial e um relatório? Temos. Sim, E temos. agora vamos para a temática recorrente do Otávio, Hum, os personagens do cotidiano dele. Paranoia.
Paranoia. Vamos para a O, paranoia. o Otávio deu uma de João hoje no nome, no título, né, da história. Sim, e eu fiquei pensando nisso e depois eu fiquei me forçando, não. Eu tenho que achar outro título. Nossa senhora, fui João- chamado de clichêzão agora. Eu vou abandonar esse podcast. Não, Ah, a merda. Ai, ai. Toda crítica é um elogio. contra Velado. Nossa, fatos, tem- não há essa argumentos. crítica deve ter muitas camadas, então, até eu achar o Nossa. elogio, porque, meu Mas Deus do depois céu. eu chego no título, no conto, depois chegamos em toda essa novela. Então vamos lá. Relatórios. Era meu primeiro dia no emprego novo. Estava com os nervos à flor da pele. Fui chamado para a Secretaria da Cultura na prefeitura de minha cidadezinha, Capinzal. Um cargo de confiança fora da minha área. Mas, para quem estava desempregado há meses e sem perspectiva de sair da casa da mãe, qualquer oportunidade me bastava. Cheguei meia hora antes do expediente, um hábito quando começo em um novo emprego. Conferi bem o lugar, uma sala um tanto apertada, suficiente para 2 pessoas. Seríamos eu e minha secretária, lidando com os projetos culturais do município, algo que, nas palavras de quem me indicou, seria molezinha. Enquanto estava sozinho, fui checando o que poderia fazer para tornar o lugar um pouco mais agradável de se trabalhar. Fucei nas gavetas da minha nova mesa de trabalho para ver se o antigo secretário tinha deixado algo de útil para trás. Pelo que entendi, ele foi convidado a se retirar do cargo de forma pouco amistosa, o que me obrigava a começar as coisas do zero. Nos papéis que deixou, não achei nada de muito interessante. Alguns documentos pessoais esquecidos, cópias do que pareciam ser contratos antigos, tudo muito disperso. Estava prestes a devolver tudo para a gaveta quando me deparei com um material encadernado, cujo título gritava comigo em letras garrafais: Relatório de necrópsia. O espanto não acabou por aí. Ao revirar as folhas daquele material, me deparei com uma análise detalhada da minha própria necrópsia. Sexo masculino, idade 26 anos, peso 96 quilos, nome Mauro de Souza Júnior. Data da necrópsia 12/2 de 2024. Data e hora da morte 12/2 de 2024 às 5h25. Suava frio enquanto segurava aquele arquivo tenebroso. Haviam detalhes e comentários desconfortáveis sobre meu peso e aparência. O estado de conservação dos órgãos aptos à doação ou não. Se aquilo era uma piada de boas-vindas, tinha falhado em me fazer rir. Mas o que me incomodou de fato foi a causa da morte. Atropelado por um caminhão próximo da saída da prefeitura, naquele mesmo dia. Minha atenção para o conteúdo mórbido do material foi tomada pela chegada de minha colega de trabalho, que se apresentou como Sheila. Era uma jovem loira claramente empolgada em trabalhar comigo, falando como tinha grandes esperanças com as mudanças que ocorriam na prefeitura, uma euforia sem fim. Fiquei com pena de interromper sua apresentação, mas era impossível segurar o desconforto. Ao entender o motivo do meu mau humor, Sheila ficou espantada. Disso nunca ter visto coisa do tipo por ali. Não conseguia nem imaginar quem faria piada de tamanho mau gosto. Ofereceu-se para jogar fora os papéis, mas a interrompi. Senti ter deixado a garota desconfortável com a situação. Então forcei um riso, dizendo que não havia nada demais naquilo tudo. Puxei o encadernado para dentro da gaveta e não se tocou mais no assunto. O resto do dia foi repleto de apresentações nos demais setores. As burocracias padrões de um novo emprego. Um dia de muita conversa e nenhum trabalho. Acabou que todas as formalidades me tiraram um maldito relatório da cabeça. Mas, com o fim das apresentações, veio o fim do expediente e o fim da minha paz. Assim que estava saindo da prefeitura, os cruéis detalhes de minha necrópsia voltaram à tona. Puxei o celular e constatei que eram 5h23. Eu tinha mais 2 minutos de vida de acordo com aquela brincadeira completamente sem graça. Resolvi me adiantar. Atravessaria a rua naquele minuto e me veria em segurança do outro lado da calçada. Mas, ao dar o primeiro passo, vi meu sapato desamarrado. Me ajoelhei e demorei naquele processo de amarrar os cadarços, propositalmente, pensando comigo mesmo. Deixa o tempo passar, deixa. Estava tão entretido com meus pensamentos que não vi de onde nem como um carro desgovernado atingiu em cheio um poste do lado oposto da rua, simplesmente surgido do nada. O estrondo da situação me aturdiu menos do que a constatação do acidente ter ocorrido pontualmente às 5h25, hora de minha agora não morte. Passei o resto da noite suando frio, aflito, sem conseguir tirar o ocorrido da minha cabeça. Fiquei recluso no meu quarto, ignorando as perguntas de minha mãe sobre o grandioso primeiro dia de trabalho. Poderia tudo ser uma grande coincidência, uma piada de mau gosto de um ser superior, mas tinha só um jeito de ter certeza. Não dormi naquela noite, o que fez o tempo se arrastar até o derradeiro início do expediente.
Ao chegar na minha sala e dar uma olhada na gaveta, encontrei um novo relatório encadernado, com as mesmas informações gerais, mas com duas alterações significativas. A nova data e hora da morte eram dali a 2 dias, e a causa seria engasgamento com um prato de macarrão. Ridículo. Mas tão ridículo quanto a previsão de uma morte banal foi sua quase concretização no almoço que a minha mãe preparou para a nova data da morte, uma deliciosa e mortal macarronada. Um raio havia caído 2 vezes no mesmo lugar, e não parou por aí. Ao evitar minha segunda nova morte pulando o almoço, o dia seguinte revelou que, ao passar próximo de uma construção no caminho para casa, uma viga me esmagaria por completo. E depois disso ser contornado, um novo relatório indicava uma morte acidental ao tropeçar na escadaria da prefeitura, o que não ocorreu graças à minha escolha de usar o elevador. Eu já não duvidava do poder daquelas folhas. Passei a chegar mais cedo todos os dias no trabalho, para ter uma nova tragédia prenunciada em mãos o quanto antes. Normalmente, os relatórios me davam 2 ou 3 dias a mais de vida, mostrando que, por mais que me esforçasse, era como se estivesse marcado para morrer logo. Continuei naquele jogo com um destino sem nunca ceder. Não seria um pedaço de papel que ditaria minha morte. E teria continuado assim, não fosse pela tragédia anunciada no local de trabalho. Certa manhã, o relatório pronunciou que, naquele mesmo dia, durante uma reunião com toda a prefeitura, eu haveria de morrer eletrocutado. Aguardei pacientemente até o horário indicado pelo relatório, pouco depois do início da reunião, momento no qual o próprio prefeito, vendo que eu estava próximo do projetor, pedia para que eu mexesse na tomada do aparelho que não cumpria sua função de projetar a apresentação do dia. Agi como um completo palhaço e aleguei não ter jeito com os eletrônicos, causando pequenas risadas na sala de reunião, mas preferir ser alvo de piadas do que acabar desfalecido. O que não me passou foi que, se não eu, outra pessoa mexeria na dita tomada. Um colega de outro setor estava prestes a tirar o cabo de alimentação do projetor quando meu corpo, agindo antes de qualquer pensamento, atirou-se para tirá-lo de perto daquela saída de energia mortal. Não tinha explicação para o meu comportamento, mas havia explicação para os 2 dias de gancho que ganhei por ter machucado meu colega nessa tentativa de salvar sua vida. Todos olhavam incrédulos para mim enquanto me arrastava para fora da sala. Eu estava mais desesperado do que nunca, me amaldiçoando por não ter deixado o infeliz funcionário falecer. Agora aquele ato heróico me renderia 2 dias sem saber como seria minha próxima possível morte. O simples ato de não saber me apavorava. E quando dei por mim, estava retirando a gaveta de minha mesa e levando-a comigo para a reclusão de 2 dias. Olhares me julgavam durante todo o caminho, mas tudo o que me importava era levar aquela gaveta para casa e torcer para que ainda funcionasse em um novo encaixe de mesa. E cá estou, diante da escrivaninha de meu quarto, com uma gaveta que claramente não pertence ao cômodo, mais larga do que o encaixe permite, e mesmo assim, forçada a caber naquele pequeno espaço, na expectativa de que continue me fornecendo vislumbres para estender minha vida tão frágil. Encaro meu experimento sabendo que minha vida depende disso. Nada mais me importa além da gaveta e seus relatórios. Tanto que me tranco nesse quarto e sento em frente à mesa, esperando as horas passarem, o raiar do novo dia que traga um novo relatório. Durmo em frente à minha mesa Frankenstein, esgotado pelo dia angustiante que vivenciei. O tempo passa e não sei dizer se estou sonhando ou acordado. Apenas sei que estou abrindo a gaveta, encarando um novo parecer sobre minha nova morte, passando as folhas em busca do diagnóstico pelo qual já tenho a resposta. Suspeita diagnóstica ou causa da morte, inconclusivo. Relatório de necrópsia. Local: Capinzal. Data: 14/3/2024. Sexo: masculino. Idade: 26 anos. Peso: 96 kg. Nome: Mauro de Souza Júnior. Data da necrópsia: 14/3/2024. Data e hora da morte: 14/3/2024, às 14h30. Requisitante: Delegacia Municipal de Capinzal. Diagnóstico clínico: necrópsia. Estado de conservação: regular. Estado nutricional: sobrepeso. Exame externo: homem pardo, altura de 1,75 m, com estrias na região da barriga e nas costas. Poucos pelos no corpo, muito provavelmente resultado de depilação a laser. Couro capilar comprometido pelo acidente. O que sobrou indica haver um início de calvície. O rosto, ou o que restou dele, apresenta olhos castanhos, barba por fazer e um nariz longo. Sinais de pólvora na mão e nas unhas. Fora o estado em que o rosto se encontra, nada a adicionar ao exame externo. Exame interno. Testes foram rodados para a identificação de substâncias nocivas no sistema do indivíduo, mas nada de anormal foi encontrado. Os órgãos estão em perfeito estado e aptos para doação. Parte do seu cérebro se perdeu, assim como o olho esquerdo. Respiratório. Órgãos em perfeito estado, aptos à doação.
Coração, em perfeito estado, apto à doação. Fígado, comprometido, muito provavelmente por conta dos vícios alimentícios e alto consumo de álcool. Baço, idem ao item fígado. Pâncreas, idem ao item fígado. Digestivo, parcialmente comprometido. Urogenital, especialmente o rim está em mau estado. Demais órgãos, como a bexiga, apresentam boa preservação, considerando as condições do indivíduo. Locomotor, do que restou das córneas, apresentava boa visão e nada a reportar no que diz sobre a coordenação motora. Seus músculos estavam um tanto atrofiados em certas articulações. Considera-se que o indivíduo não praticava exercícios físicos. Suspeita diagnóstica, causa da morte. Considerando o estado em que o corpo foi encontrado e como estão preservados os órgãos, a suspeita de envenenamento é descartada. Como consta no relatório policial, o suicídio do indivíduo pelo tiro de uma pistola Glock G17 é a conclusão mais lógica, considerando os resquícios de pólvora encontrados na região das mãos e no que restou do rosto. Observações. Reportar aos familiares as possibilidades de doação dos órgãos indicados como aptos neste relatório. Pessoa que escreveu esse relatório julgando o cadáver, né? A pessoa não tem paz nem quando morre. Não praticava esporte, bebia muito. Bicho chato. É por isso que os espíritos voltam pra assombrar os outros. É? Não Exatamente. queria falar nada. Ah, eu me diverti tanto escrevendo isso, bicho. Eu fiquei pensando no cirurgião bem escroto, sabe? Bem escroto mesmo. Esse aqui. Não, Sedentário, esse aqui era sedentário. É que o sobrou? legista, a pediatra, a psicóloga, né? O que sobrou do couro cabeludo indica o início. Calma aí, é. Meu amigo. Ai, E aí, seu calvo, né? Aquela história. ai. Mas, cara, eu achei bem legal essa ideia do relatório que prenuncia a morte. Tinha colocado ali no comentário, me lembrou da série Edição de Amanhã, que em inglês é Early Edition, mas é uma série bem antiga com. Esqueci o nome do ator agora, mas ele é famoso, é o cara que fez o Friday Night Lights também. Mas a premissa da série é que o cara, quando ele abre a porta dele de manhã pra pegar o jornal, tem tipo um gato assim em cima do jornal, que é um gato que ele nunca tinha visto. E ele meio que fica ali com o gato e pega o jornal, só que o jornal é o jornal do dia seguinte. E aí todo dia ele recebe o jornal do próximo dia. E ele começa a tentar evitar as tragédias que vão acontecer. Então todo episódio ele dá uma olhada no jornal e tenta ir salvar alguém. E, e aqui é um pouco mais trágico, né? Porque aqui é a morte, é o personagem tentando se salvar a Ele cada. consegue salvar alguém? Sim, sim, o tempo Não. todo, o tempo todo. Tem 4 temporadas a série, Cara, acabei de ver, então é eu bem. não vou dar spoilers, mas o último episódio é muito bom, excelente final da série. Eu lembro, eu não assisti ela inteira, eu assisti quando tava na TV, assim, sabe? Mas não tem uma linha tão forte entre os episódios que tu não possa perder episódios. Mas É meio o caso do dia, né? exato. Mas o plot, e o Só- plot pode. total vai se movendo aos poucos, né? Um pouquinho cada episódio, assim. Ahn, mas sim, me lembrou bastante essa série e achei legal. E também queria comentar que eu sei que o Otávio não gosta muito, mas é um texto bem Lovecraftiano nos seus temas, especialmente o final, extremamente Lovecraftiano. Se o Lovecraft escrevesse histórias que se passam em Capinzal, seria. Faltou só o É, horror cósmico, né? Mas o resto tá tudo ali. Não, mas ele tem é, muitas histórias que não são de horror cósmico. O horror cósmico foi uma sim, tem o fase. sobrenatural, né? Do fato do relatório aparecer, né? Não chega a ser cósmico, né? A parte do relatório aparecer assim me lembra, me passa um pouco a vibe Neil Gaiman, na verdade. Não Uhum. muito Lovecraft, mas Neil Gaiman, sim, que é o O Neil Gaiman sobrenatural. se inspirou no Lovecraft bastante. Sim, Mas nada. mas ele, no que eu li, né? Eu li mais coisas cotidianas assim do Neil Gaiman, especialmente naquele, né, Smoke and Mirrors. Tem o conto lá se não me engano, é o segundo conto do livro, que é o da senhorinha que tem a loja lá dela de objetos sobrenaturais. E dia após dia vai um cavaleiro, né, lá em busca, ele quer o Graal, ou depois ouve uma fênix, é tudo coisa que ela ali tem como porcaria. E o cavaleiro, não, mas eu preciso disso, por favor. E ela, não, tá enfeitando minha loja, é meu. Tipo, Mas é minha bem quest. banalizado, assim, então. É, é. Então, essa ideia, esse conto, até o Totspa viu mais isso, porque ele fez os comentários, acho que o João leu depois que eu já tinha ajustado algumas coisas. Sim, sim. Esse conto sofreu muito.
Porque esse conto, eu comecei a escrever ele. Eu tinha. Uma das primeiras ideias que eu tive foi. Eu tinha começado a escrever um outro, que era tipo um ser conversando com um personagem não identificado, falando sobre um relatório que tinha, e aí esse ser contava a história de vida dessa pessoa no relatório, né? Mas não desenvolvi, não tava indo pra frente, não tava legal, deixei marinar a ideia, e veio essa ideia de alguém que encontra o próprio relatório de necrópsia antes de morrer. E foi evoluindo pra, ok, alguém que todo dia, ao abrir uma gaveta, acha o seu relatório de necrópsia e tenta impedir que vai morrer. E aí eu tinha três coisas centrais, né? Como eu comecei escrevendo o relatório, que foi a parte mais difícil, porque eu não tenho o conhecimento técnico suficiente para escrever, por isso que eu fiz um relatório mais humorado também. Eu tava decidido que ia ser um suicídio à morte, seria a loucura, né? E como é que eu ia construir isso na história? Como é que a história ia levar a isso, sendo que o personagem tá constantemente tentando impedir a própria morte? Então seria uma gaveta do local do trabalho, em algum momento ele ia levar a gaveta embora para casa e tentar encaixar numa nova mesa. E aí eu tava indeciso. O final foi a parte que eu mais demorei para conseguir decidir. Eu até fiquei um bom tempo apagando e reescrevendo ela, porque eu queria muito acabar com a frase relatório inconclusivo, sabe? Tipo, resultado inconclusivo. Alguma coisa assim. Não sei porque tava na minha cabeça que eu queria acabar com aquela frase. E aí, pra chegar nisso, tipo, eu não sabia, eu não conseguia me decidir se a gaveta ia parar de funcionar, basicamente por não estar mais na prefeitura, ou se os relatórios iam começar a caducar, sabe? Tipo, a vir qualquer outra coisa, né? Algo que eu pensei é. Ah, termine, depois eu Não, falo. não, daí fiquei lapidando isso um bom tempo. E esse texto sofreu porque eu comecei a escrever ele 2 semanas atrás. E parei de escrever antes dele. Logo depois que ele evita a primeira morte, basicamente. E ontem eu voltei a escrever ele. Porque eu fiquei trancado com esse texto. Tipo, não, eu sabia o que eu queria escrever, mas eu não. Constipado. Constipado. Eu também fiquei gripado nesse meio tempo, né? Tive uns probleminhas de saúde. E aí eu não conseguia desenvolver. Eu tinha já escrito, meio que como o Tots falou do conto dele, que ele escreveu, tipo, as frases. Eu escrevi, tipo, nesse parágrafo, o personagem. Tem até salvo ainda isso. Nesse parágrafo, o personagem impede várias vezes a morte dele. Neste, O acontece esqueleto. algo. Fiz o esqueleto. E ficou esse esqueleto uma semana. E ontem. E, cara, eu odeio quando isso acontece. Daí ontem, tipo, sentei e pá, escrevi. Foi, terminou o texto. É aquele negócio, você fica muito tempo esperando, né, pra conseguir, procrastinando. Uhum. E aí quando tu vem, tipo, cara, sem brincadeira, em meia hora eu terminei de escrever o conto. Mas por que que é inconclusivo? Eu não sei, eu acho que eu não entendi essa a causa da morte. É meio que, tipo, inconclusivo é meio que a ideia de que parou de funcionar, sabe? Tipo, ele adiou tantas vezes a morte dele que chegou numa Ah, causa-morte que deu o bug. próprio médico deu bug. Tipo, a gaveta já não funciona mais, seja pra Ah, tá, Gastou tá. guardar. toda Tá, a peraí. mana a gaveta. Mas uma vez que ele tirou a gaveta do escritório, ela parou de funcionar? Foi isso? Ok. Uhum. Porque no começo eu tava com essa dúvida, até eu tinha deixado ali no comentário que eu não tinha entendido a princípio se era a mesma folha de papel, né, que trocava de Aham. dia para dia, ou se aparecia um relatório novo, porque eu tava me perguntando isso, né, por que que esse cara não levou para casa? Por que que ele continua voltando no Aham. escritório ansioso, né, porque eu levaria comigo o tempo todo e ficaria olhando, né, de cara. Não, mas a ideia é que todo dia aparece um novo relatório na gaveta, né? Até que tu ter comentado isso me fez mudar a descrição pra, tipo, especificar que ele abria a gaveta e tinha um novo encadernado ali. Mas eu acho que até funcionaria bem para explicar, para clarificar isso, eu acho que funcionaria bem ele levar embora, se calhar Uhum. o relatório, porque imagina, a secretária tenta Jogar jogar fora. fora. Então ele poderia levar com ele e depois quando ele volta no outro dia ele abre, tem um relatório lá dele, não, mas eu tirei isso aqui, e daí ele vê os dois, Né? né? E aí você deixa mais claro que todo dia tem uma nova e também deixa Uma nova. claro que a gaveta produz, né, Uhum. se calhar o É relatório. legal. É uma boa, uma boa colocar, mudar isso ali no meio. O que me preocupou nesse conto é que ele começou a ficar mais longo do que eu queria. Até me preocupou o tamanho dele. Tipo, eu não revisei ele no sentido de, tipo, cortar coisas, né? Porque Ah, foi, como eu disse, de ontem pra hoje, né?
Mas isso Mas. eu acho que você consegue, tipo, tranquilamente consegue manter a história com metade do tamanho, assim. Tipo, dá Uhum, trabalho de reescrever, mas acho que uhum. era um que valeria a pena você fazer isso, porque tá bem legal a história e a sequência tá muito boa. Eu acho que era só lapidar mesmo Lapidar. para Uhum. ficar bem bom. Tipo, a secretária, tirando agora, se ela fizer isso, uma das críticas que eu ia fazer é que eu acho que ela não serve pra nada. Gosto muito do nome dela, é, Eu mas, vi que você colocou. mas acho que Perfeito. ela não serve pra nada, porque ela não aparece Exato. depois no texto. Então, tipo, eu ou cortaria ela, ou se você vai fazer essa alteração dela, tentar jogar fora, talvez faça sentido, ou ela teria que aparecer de novo. Eu ia colocar, ela ia ser a pessoa que iria salvar na reunião, né? Tipo, Ah, ela ia lá mexer. Só que daí eu não coloquei porque eu fiquei meio, mas daí, tipo, tô usando a secretária só pra isso, sabe? Só pra ela ser salva na história. Mas sim, foi algo que me passou depois. Porque a história não tem diálogos também. A história não tem nenhuma conversa entre nenhum personagem. Então ela tá ali e não tá fazendo nada, porque ela nem joga o relatório fora, nada. uhum. Não adianta a história. Um dos rascunhos, um dos esqueletos que eu tinha escrito algum dia ele ia chegar e ela já ia ter jogado o relatório do dia fora, sabe? Tipo, alguma coisa Ah, tipo, eu vi que fizeram essa brincadeira com você, vi que, né, tava ali e joguei. Mas acabei trocando porque eu queria fazer muita cena dele levando a gaveta embora pra casa. mas eu acho que isso dela ter jogado fora era interessante e até se encaixa com essa ideia que eu tinha dado, porque ele, imagina, se ele levou para casa o relatório. No outro dia ele Uhum. chega e ela diz, joguei fora, e ele fala, não, mas eu levei. Eu levei pra E daí ele casa. vai atrás no lixo, É uma boa. acha e compara os dois. Acho que fica legal. É uma boa essa. E eu gostei do título também, apesar do. Eu fiz a piada ali. Mas tal qual aquele último do João que eu critiquei, que era o descanso, eh, esse aqui também faz sentido pro texto, né? O fato de você usar o Na número verdade no é o plural. penúltimo, porque o último era o de carnaval. É verdade. Não, o último que eu critiquei, O último. o título. É, mas eu vi pelos teus comentários que você não esperava que a história fosse pra isso, né? Que tu colocou na hora que aparece o relatório do Ah, Necrópio. eu realmente não esperava que o relatório fosse inserido fisicamente na história, assim, quase quebrando a quarta parede ali. Eu achei divertido. Eu acho que isso também diz muito do que eu tenho consumido recentemente, pois trarei pro pausa pro café esse assunto, né? Tenho consumido bastante coisas que, por coincidência, quebram a quarta parede. Ou usam da metalinguagem, né? Do seu meio, né? Cara, quando bem usado é muito divertido isso. Não, acho que não tem outra palavra. É divertido e engenhoso, sabe? Uhum. Então É que foi um tira um trabalho pouco o legal. leitor daquela imersão e, tipo, Uhum, faz uma mistura, né? Da imersão da história com o real aqui agora. uhum. Então isso é algo que, quando bem feito, é muito legal. Porque, É sempre justamente curioso, porque né? eu acho que é difícil construir isso de forma a ficar bem feito e prazeroso, né? De participar. É Porque, às que é vezes, legal a ideia de, tipo, você lê um livro que fala sobre alguém que tá escrevendo um livro, ou tem um livro dentro dele, sabe? Eu acho todo legal, mundo acho já quis interessante. entrar no videogame, afinal. Todo mundo já quer Uhum. entrar no videogame, afinal, exatamente. Por isso que há Ah, inúmeras obras, né? Vídeo, filme, jogo, milhões, assim. Uhum, eu ia comentar sobre o teu conto. Um dos possíveis finais poderia ser, por exemplo, ele leva a gaveta para casa e ela pode continuar funcionando, ou ele vê mesmo isso no trabalho. O último relatório dele que ele pega, ele vê que a morte dele é por suicídio. uhum, E daí, junto do relatório, tem uma arma, uhum. por exemplo. Né? Isso Porque também daí, era legal. Pois é, porque talvez ele, imagina, se ele levou pra casa e a gaveta Não não funciona. funciona mais, talvez ele fosse levar de volta pro trabalho, em desespero, né? E daí, se Uhum. você quer realmente que isso seja o problema, levaram a mesa embora, trocaram por uma nova, porque a dele tava quebrada, tava sem uma gaveta. E daí Ou, ele, pronto. Aí ele, ou que é mais grave ele ser demitido, né? E não ter como voltar pro local do trabalho também. também, sim. Mas é uma boa. Mas sim, acho Tem que que fazer. é isso. E o esquema da voz do narrador também, eu acho que é uma coisa que na reescrita, eu acho que você podia trabalhar um Uhum. pouco, ver qual é o tom ao longo. E eu acho que, como você falou isso, né? Você escreveu um pedaço antes e depois parou uns dias e Uhum. voltou e mudou um pouco o tom, mudou a voz. o narrador E voltou gripado, né? A voz ficou bem diferente. É, vai.
Não, mas isso eu também reparei e ficou mais evidente com os teus comentários, né, no conto. Mas a ideia é ser algo mais leve do que tava, como tu falou, tava um tom mais formal, né? Em A algumas história como palavras, né? se o personagem. Mas é ser um tom mais leve. Tragicomédia, vamos dizer assim. Uma tragicomédia. Tipo, arremate por atacado, assim, né? Tipo, Trazendo de arremate por novo o Neil Gaiman. atacada. Eu adoro aquele conto, gente. É muito bom. É que tipo, eu gosto bastante do parágrafo em que ele começa a falar, tipo, dos relatórios. Eu gosto bastante da ideia de, tipo, ele tá constantemente tentando salvar a própria vida, mas, tipo, a vida dele se estende por 2 dias, um dia, tipo, é quase como se fosse É a inútil. roda do hamster, né, cara? É, e eu acho engraçado essa ideia de, tipo, como se, tipo, cara, não tenho o que fazer, velho, vou morrer. Mas É um é pouco isso. aquilo do Premonição também, né? É Premonição o nome do filme? É premonição o filme. Uhum. Que eles veem a morte Enganam e a morte pudi-la, e né? depois ela Um volta. Muito bom. carinha vê a morte e tenta avisar os outros, né? Não, não faz isso, não. E a pessoa vai lá e faz Sempre uma e pessoa. morre, né? Às vezes são mais de uma, né? Às vezes eles se reúnem Eu, num eu, grupinho. eu só assisti o primeiro e o segundo. E o primeiro era o carinha lá, que via as coisas acontecendo, né? Tentava alertar os outros. E o segundo era a menina. O Tem- primeiro não é um que acaba no. Eu não O assisti, primeiro é cara. o do Só. avião, é o É o do clássico. avião, é o do É. E o avião, segundo né? é aquele do caminhão cheio de toras lá. Aham. É. Eu vi acho que até o Talvez seja a terceiro. cena mais Cara, essa cena, reconhecível, essa né? cena ela aterrorizou toda uma geração, né? Maluco, vai se fuder. Uhum. Sim. Do Sim. caminhão de to... Essa que o cara derrama café no carro e daí ele se acidenta com o caminhão, alguma coisa assim? Ou não é? Não Não Eu lembro. lembro lembro que tem também. um caminhão de Eu to... acho que não mostra o que acontece com o É. motorista do coisa, só vê as coisas caindo. Cara, premonição, só antes da gente. Eu só lembro de um que, tipo, tava na madrugada na casa de um primo e ele começou a assistir. Eu tava na cama ao lado pra dormir, né? E, cara, tem uma cena numa roda gigante, saca? Ah, do Que parque de alguém diversões. leva. Que alguém leva uma câmera na roda gigante que tava explicitamente dito que não podia levar câmeras fotográficas. E essa câmera cai no trilho e descarrilha a roda Ih, gigante inteira, né? Mata todo mundo. E, cara, aquilo me deixou traumatizado num nível. mas era uma Que eu câmera já ou não era um gostava. Nokia Não, daquele era uma tijolinho? câmera, aquelas câmeras TechPix. Era uma TechPix. Ai, ai, ai. Resistente, né? Cara, e eu fiquei muito tipo, caralho, velho. Eu já Nunca odiava a mais roda piso numa gigante. roda Eu já gigante. odiava a roda gigante. Não, até hoje. Eu- Fico na minha. É. É. Muito que bom, então. Vamos então encerrar com um último conto de despedida? Uhum. Vamos, vamos. Despedidas. Local desconhecido. Data: 25 de março de 2024. 20 horas. Lá estava ela. Ela era deveras escorregadia, ardilosa, mas finalmente havia cometido um erro. Um erro terrível e custoso. Ou assim ele pensava. O local havia mudado desde o último relato. Mas não o hábito, não o método. Aquele papo corriqueiro, o jogo de palavras muito bem calculado, as promessas sedutoras. Como ela conseguia? E para onde iam aquelas pessoas? Uma a uma caíam em sua lábia cuidadosamente articulada. Mas agora ele estava prestes a descobrir. Sim, agora era a vez dele. Ele entrou despreocupadamente pela porta de vidro, ouvindo o tilintar manso do sino que alertou sua chegada. Ela ergueu a cabeça levemente, encontrando-o com o olhar, sem mudar de expressão até ele se sentar à sua frente, quando ela abriu a conversa em meio a um singelo sorriso. Que bom que pode vir. Direto aos negócios? Local: Instituto Médico Legal de Florianópolis. Data: 28 de março de 2024. 1h14. Já fazia quase 2 horas que Bianca estava sentada em silêncio, encarando o corpo nu e pálido deitado à sua frente. E em todo esse tempo, lágrima alguma havia deixado seus olhos. Ela olhou novamente, encarando aquele rosto sereno e imóvel. Suspirou fundo, o mais fundo que já suspirara, e pôs-se a trabalhar. Cadê ele? Bianca ouviu dos corredores. Lá vem ele. Pensou. As portas do necrotério se abriram com força, e Bianca viu um homem grande e esbaforido entrar às pressas. Ele parou, congelado, ao bater os olhos no corpo em meio à necrópsia. O homem baixou a cabeça e entrou em pranto, se apoiando em uma das cadeiras junto à entrada. Seu idiota, por que foi sozinho? Disse em tom lamurioso e ofegante. Era o trabalho dele, Rogério. Ele sabia dos riscos. Nós sabemos dos riscos. Bianca respondeu, enquanto analisava o pescoço. Não chegue mais perto.
Por que a essa hora? Eu já sabia que seria difícil. Queria ficar sozinha. Já que está aqui, vai ajudar? O homem fungou e se levantou, pegando um formulário. Nome: Mário Alberto Tarrone. Sexo: masculino. Idade: 64 anos. Tá conseguindo anotar? Ela perguntou, notando o homem trêmulo. Ele fungou novamente. Sim, claro. O corpo apresenta intoxicação por cianeto e hematomas no pescoço, com lesões na laringe e traqueia. O tronco apresenta 7 perfurações, sendo 3 no tórax e 4 no abdômen. Provável causa da morte é hemorragia devido aos ferimentos, indicando que a vítima foi envenenada antes da altercação. Foi aquela vadia, não foi? Ela fez isso com ele. É o que tudo indica, especialmente o cianeto. Eu vou pegar e eu vou matar aquela. Você não vai fazer nada, Rogério. Não sozinho. Eu quero essa maldita morta, Bianca. Morta. Ele disse, encerrando a conversa. Saiu do necrotério, subindo as escadas a passos raivosos, e se perdendo com seu carro na madrugada chuvosa. Pouco menos de 3 minutos se passaram, e Bianca já ouvia novos passos vindo em direção àquela sala fria. E ela suou, assustada. Um outro homem parou na porta. Alguém que fez Bianca suspirar aliviada. Chefe, você tá aqui? Queria estar aqui para ver como ele iria se comportar. Ele disse, apontando para uma das câmeras de segurança. Por que não mostrou a carta para ele? Ele já sofreu demais. Perder o irmão assim. Ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Quando terminar, vá para casa e durma bem. A semana vai ser longa. O homem saiu sem delongas. Bianca permaneceu imóvel por um momento, observando de longe um papel amassado em que se lia. Caro Mário Alberto, fiquei muito feliz por finalmente ter me encontrado. Esperava que viesse se juntar a nós. Já fazia algum tempo que eu aguardava sua atenção. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco, e por isso devemos nos despedir. Mas não se preocupe. Creio que logo seus colegas virão até mim para lhe fazer companhia. Emoji de coração. Com amor, Valéria. Emoji de sorrisinho com o olhinho piscando. Muito moderna essa Valéria que se deu o trabalho de colocar emojis eletrônicos em sua carta, hein? Aliás, só notei agora, acho que não foi proposital, mas tem um delongas seguido de longa. Semana vai ser longa e o homem saiu sem delongas. Que Ah, o João. não foi proposital, não. Eu sei, porque você normalmente remove esse tipo de Repetição. repetição. Eu não acho que Provavelmente não não. prestei atenção porque foi diálogo e narrativa Sim. e foi cores diferentes também depois, né? Então. Pareceu uma piada. Semana vai ser longa. Sem delongas. Aqui não! Não foi proposital, não. Tá, eu tenho a primeira pergunta. Eu sei que isso aqui é lore do sindicato, né? Temos Esse é aqui lore do o Mário sindicato. Alberto. O Mário Alberto. Cara, o câmbio do Mário Alberto já tá todo fudido. A gente tem que criar uma wiki e começar a colocar lá essas coisas, porque senão. Linha do tempo. Ó, Mas assim, origem do... é, quem é Valéria? Porque eu não lembro quem é Valéria. E eu não quis ir procurar Eu nos também não lembro, mas eu sei que ela é uma assassina do João. Pois, ela está no meu. Não sei se foi o meu primeiro originais, Os Mistérios de Valéria. Que era um conto Ah, era um conto que eu não tinha título ainda. E que o que acontece nesse conto é aquela narrativa de um escritor, tá num café, né, que eu até falei que é meio que uma interseção minha. E daí o personagem principal presta atenção numa mulher que toda vez que ele tá ali escrevendo, está com uma pessoa diferente na mesa. A revendedora Jequiti. A vendedora da Jequiti. E daí acaba o conto e a pessoa, o escritor, não sabe desvendar, né, o que é isso, mas ficou um mistério muito intrínseco, muito pessoal para querer desvendar. E no final do conto ele fala, mas não tem problema, eu chamo o Mário Alberto para resolver o caso. Para ir para investigar essa pessoa. Resolveu e criou outro caso, né? E no fim das O contas, a clássico Mário mulher, Alberto. a Valéria, nada menos era do que uma serial killer. Não, mas quem é o chefe que chega aqui? Não, o chefe é um personagem novo, não tem nome. Nem Não tem nem a nada a ver. Ok. Bianca, nem o Isso fica Rogério. O pros Rogério. próximos capítulos. Esses são novos na lore. São novos personagens na Em lore. breve vai dar pra fazer 2 livros do sindicato. Um com os viajantes no tempo, João e Otávio. Essa eu E o gosto. outro com Mário Alberto. Mário Alberto As crônicas de Mário Alberto. As crônicas de Mário Alberto. Porra, muito bom.
Eu gostei que o João foi fiel ao lore que eu criei pro Mário Alberto. Na Grécia Antiga, que o nome dele era amaldiçoado, então ele sempre ia ser um. Ou ia morrer de uma maneira O trágica, teu, ou o ia teu, ser. o teu era o teu uso do nome foi o último, né? Foi o último que teve Foi o antes Marius desse. Albertus. Marius Foi Albertos. no Marius começo do Albertos, ano ótimo. passado, se não me engano. Eu Eu lembro go- que foi no começo do ano, que era daquela da mitologia grega, né? Mas É. isso é muito mitologia grega, é essa recontar da história, né? Tipo, o caso do Mário Alberto ser recontado tantas vezes em outras vidas, em outros universos, né? A última vida do Mário Alberto vai ser que ele vai conseguir resolver um caso sem cagar tudo ou morrer no final, né? Algum dia ainda vai ter mais um desafio que vai ser escreva uma história sobre o Mário Alberto, literalmente. Vai, com certeza. Ah, É. outra coisa aqui que o João foi fiel foi a lore de Florianópolis, porque o texto se passa em Florianópolis e chove, né? O famoso Chovianópolis. Não decepciona. É. Ai, ai. Essa foi a tua primeira ideia, João, pro prompt? Ah, não exatamente. Eu pensei em. Eu não tinha pensado em quem. Eu queria fazer de um corpo, né? Um corpo humano, Uhum. normal, assim. E eu não tinha decidido quem seria a pessoa. E daí me veio depois, assim, em meio ao texto, em meio, pelo menos, em meio à construção da ideia. Me veio o Mário Alberto, assim, poxa, eu podia fazer dele, podia ser o corpo dele, podia ser o corpo de alguém que ele tá investigando, alguma coisa assim. E eu falei. Aliás, eu pensei, não, vamos deixar o Mário Alberto descansar. Eu até pensei, não, qualquer coisa Pra dá pra descansar. sempre. Forjou a morte, fez não sei o quê, dá pra inventar alguma coisa depois, caso necessário. E eu então quis fazer outros personagens interagindo com o Mário Alberto. E quando eu já tinha decidido que eu ia usar ele, puxar um pouquinho da lore, de colegas de trabalho, do irmão dele, que também trabalha ali no ramo e tal. E daí foi o resto da história, como se diz. Assim. Mas eu tava decidido a usar um corpo de verdade, né, uma pessoa de verdade, não fazer algo mais abstrato, assim, algo mais fugindo, né, do normal. Quis fazer uma pessoa de Seria verdade. então Valéria a Moriarty de Mário Alberto? Que Não sei, Moriarty vence Sherlock? De uma vez por todas? Moriarty vence Sherlock mais de uma vez, inclusive. Mas definitivamente Mas quando Sherlock derrota ele, Sherlock morre junto. Olha só. Tantã. não. Não, no livro ele, No livro, tá, no ele livro. meio que tipo morre lutando Sim. contra o Moriarty, mas aí anos depois encontram ele, um velhinho com demência, ainda vivo. Mas, João, você Porque. Desculpa, ia falar do. Fala. Eu ia continuar falando de Sherlock. Mas quer continuar a falar de Sherlock? Pode falar, eu ia mudar de assunto. Tá, eu ia comentar que no filme que eu assisti, que eu gosto muito dos filmes do Sherlock Holmes, que é com o Robert Downey Jr., inclusive. Uhum, O segundo é o que, né, de fato usa o Moriarty como um personagem. uhum, E ele aparentemente se mata pra uhum. matar o Moriarty. Só que no final do filme, né, tem aquela cena extra que daí ele aparece. E daí dá meio que brecha para um possível terceiro filme que acho que tá em Development Hell ou alguma coisa assim. O terceiro Basicamente. filme. É. Eu ia perguntar se você chegou aqui, como você tem trechos do relatório diluído no texto, você chegou a preencher mesmo o relatório, fazer ele separado? Não por completo. Então, eu Não. ia falar que a gente tinha que acionar o VAR aqui, né, pra verificar se esse Ah, relatório tá valendo mesmo, eu né? ia, eu ia falar. Eu até ia incluir mais coisas no relatório, mas eu pensei, poxa, mas o irmão dele já tá ali, já tá todo, né, cagado emocionalmente assim, e tal. Então acho que ele não vai conseguir preencher assim tudo, ainda mais quando for entrar em coisas mais detalhadas, né, e tal, sobre o corpo, que é a Bianca falando, né, mas mesmo assim é ele preenchendo. E daí eu pensei, poxa, não vai ficar até o fim para preencher. Mas eu fui pesquisar modelos de relatório de necrópsia, de relatório de necrópsia, de todo o aparato, né, de todo o processo, de como que Uhum. funciona e tal, e fui imiscuindo isso no texto, mas assim, bem sutilmente, bem singelamente, porque eu não queria tirar o foco da história, né? A única coisa que eu pincelei mais, assim, que era o requisito do desafio, era sobre o próprio relatório. O relatório era a parte, não tirava foco, era só pra. Ah, Mas você fez na ordem, tipo, você pensou no relatório antes pra pensar no personagem ou você só foi escrevendo? eu pensei eu comecei pelo relatório quando eu já tinha decidido quem que era, o Mário Alberto, mas eu ainda não tinha decidido sobre a morte, nem sobre nada, o que ia ser. E daí, conforme fui escrevendo a história, eu pensei, não, já que ela tá ali sempre com uma pessoa e tal, pode
posso ter a questão do envenenamento e tal. E daí meio que como na parte narrativa do começo eu digo, como ela consegue, né, atrair tantas pessoas e tal. Na minha lore obscura por trás dos panos, que não é mencionado no No texto, é como se fosse assim um culto, né, que ela acaba conseguindo levar as pessoas e tal. E daí lá, quando tá sozinha com a pessoa, né, ou ali mesmo no café, ela talvez consiga envenenar com cianeto e tal. E daí lá, que o Mário Alberto já estava indo lá não com a intenção de, né, se unir ao culto nem nada, mas com a intenção de descobrir ela, né, de investigar a Valéria. E então isso é também outra coisa que eu não coloquei no texto, então quis deixar talvez por nuance, se vocês quisessem conjecturar sobre isso, que ele pode ter usado uma identidade falsa, só que ela sabia quem que ele era no fim das contas, porque sabia que ela estava sendo Como perseguida, por exemplo. sempre, Aquela história de, né, estar passos à frente, né? Então, coisas assim. Então, mas tudo isso eu não quis deixar claro porque acho que ia se estender em demasia e desnecessariamente o texto, então quis deixar inocuamente assim na história. Eu tenho uma sugestão que me veio agora, tipo, vendo todo esse primeiro parágrafo, né? Tipo, mostra como o Mário Alberto se acha muito esperto, porque, ela tá lá, eu vou conseguir e tal. Eu acho que tem uma sugestão que eu faria pra mudar o diálogo da Valéria, né? Que ela fala que bom que pôde vir. Ao invés dela dizer direto aos negócios, acho que seria mais interessante ela falar: aceita um chá? Aceita um café? Tipo, já denotar que ele não fazia a menor ideia de Essa é uma como ela boa, essa é uma matava boa. suas vítimas. É muito boa. É. E sobre essa parte do primeiro diálogo dela, que o Tots tinha até mencionado, que é um type e tal, que antes estava só direto negócios. Inicialmente a frase era direto aos negócios, só que de madrugada eu ia mudar para alguma coisa bem parecida, e agora eu não me lembro o que que era, porque estava com muito sono assim na hora. E daí o Tots até João comentou, sempre escreve os textos meio zumbi, assim, né? parte dele sim. O pior é que era 4 horas da manhã e Eu vi que você apareceu ali às veio 4 da alguma manhã. notificação no meu celular, eu abri o doc e tava lá o João escrevendo, cara. Pois é, foi quando eu abri hoje de manhã, pra mim já é Eu vi sexy. eu vi os dois aparecerem no doc, inclusive. Acho que o João segue o fuso horário de Portugal, É. por isso. Mas o que eu ia falar é que eu tava daí mexendo, e eu não lembro qual que era a alteração, mas por isso que eu tinha tirado o artigo, Os né? negócios. Na verdade não é só o É bem artigo. normal isso, na verdade. A coisa mais normal é você começar a editar uma frase, um passarinho passou aqui. E aí, Né? Tipo isso. e depois fica aquele Cortei negócio o lá. inseto da cabeça. Né? É, Eu gostei do parágrafo em que ela vai descrevendo, a Bianca, né, vai descrevendo os detalhes técnicos ali, uma lista deles, de repente corta pro cara, foi aquela vadia, não foi? Ou, destoa muito ali. destoa bastante. Destoa bastante. Agora resta saber se haverá vingança por Mário Alberto, né? Ou se Mário Alberto estava a 5 passos à frente de Valéria. Ou 5 passos atrás, né? Mais provável. E É, fica aí, então, Pobre no Mário ar a Alberto. criação da wiki do sindicato. sim. Fazer uma linha do tempo do Mário Alberto, acho que seria bem interessante, né? Origem na Grécia Antiga, morte em 2024. Primeira aparição. Uhum. Episódio Mário especial. Alberto, ele já morreu atropelado, que foi a história da Lígia, que já foi mencionada hoje também. Ela morreu atropelado com um disfarce. Ele já tentou se fingir de gay. Acabou. Aquela ali pode ser diferentes linhas do tempo. Esse conto específico, né? Porque meio que tudo no mesmo dia, aspas. Em outra linha do tempo, ele adoraria ser um detetive competente, talvez. Eu, eu, tô- eu, eu só não lembro de vocês dois, se ele Ai, ai, ai. morria. Não, O um meu acho deles que ele não. morria, o do Totti, se eu não me engano, ele morria sem Ele não leva revelar um que tiro? era Tem pai que de ele leva. alguém. Acho que era alguma coisa Ah! assim. Não. A do Tots. Não é ele que vai atrás descobrir o nome de uma menina que é raptada? Que é recente isso. Não lembro se o Tots usa o nome do Mário Cara, Alberto. Mas tem um conto do Tots recente que é a mãe que vai atrás de uma menina, né? Que é. Inclusive, que eu falei que lembra aquele lá do Domingo no Parque, lembra? Que a Sim. menina que é sequestrada e tal.
Cara, eu abri aqui agora o meu doc da história do Mário Alberto e eu não lembro absolutamente nada desse conto. Eu vou ler ele depois pra ver. Cara, manda o link que eu procurei. Eu queria procurar porque eu queria colocar a idade certa dele. Se não me engano, a Lígia descreveu o perfil dele como tendo 60 anos. E eu não me faz É, tempo. Foi bem era no, um no senhor. começo. Não, Então já faz esse que eu achei aqui é o meu. Depois eu tenho que. Ah, No post do achar. blog vai ter. Eu vou linkar também nesse post de hoje, Mas o esse episódio é episódio original. Detetives alguma coisa. É É Detetives Detetives alguma coisa. Medíocres, é tipo. Da primeira. Detetives Medíocres, é isso aí. É o primeiro da segunda temporada, acho eu. É a primeira Sim, temporada. exatamente. Mas eu vou deixar o link no post pra quem quiser ouvir um episódio que provavelmente não é dos melhores, mas. Se calhar dos Mas é antigos é um dos divertido. melhores. Mas começa uma lore divertida, vamos ser Sim. bem sinceros, né? Começa uma lore bem divertida. Quem sabe seria bom revisitar para um originais, Maralbertos originais. É. É, mas uma coisa que esse negócio todo do relatório de necrópsia. Uma coisa que eu ia comentar primeiro era que ninguém fez um texto que não fosse sobre a morte. E Uhum. era. Eu acho que seria Opcional. interessante. Seria interessante e foi uma das coisas que eu tinha pensado depois, só que como eu já tinha. Eu queria usar aquela ideia, não fiz isso. Mas acho que seria interessante porque daí usaria o relatório simplesmente como construção de personagem e não como tema, né? Do episódio. Uhum. E outra coisa é que eu tô assistindo agora a série do Six Feet Under, que eu não sei como é que se chama em Ah, do português. Jovem A Dexter. Sete A Palmos? Sete A Sete Palmos. Palmos, a Sete Uhum. Palmos. Do Jovem Dexter. E me lembrou isso, porque aqui a gente tem tipo esse relatório de necrópsia e depois a história, e lá eles seguem mais ou menos essa estrutura nos episódios, né? Eles começam com uma cena de um personagem aleatório, figurante assim, e morre. Então todo episódio começa com a morte de alguém, e depois, como eles têm uma casa funerária, né? Eles têm o funeral lá e tal, assim. Mas é um pouco essa a Das- ideia. Terceira pessoa que recentemente me fala nessa série. Ah, é. Aham, sim, teve um casal de amigos que recomendou ela, que disse que é É, bem boa. eu nunca tinha visto, eu sabia da existência dela, mas fui assistir agora. E realmente tem o jovem Dexter Mas lá. eu acho que é dessa série que tem uma cena que virou meme, que alguém tendo tipo um ataque epilético. Não Nem cheguei ideia. lá ainda, não sei. Se eu não me engano. Avisará em algum pausa, talvez. É, É. mas sim, Que bom, beleza. então. E o próximo Então, desafio, Otávio? vamos para o próximo desafio. Escreva uma história centralizada na despedida de dois ou mais personagens. Ah, Simples assim. já tá pronto, Pronto, já gurizão. tá pronto, meu. Tá É? pronto já. Meu já tá pronto. Como pontos. É, mas eu não tinha lido o texto do João antes de fazer, né? Pontos bônus. Como o tema é deveras simples, eu coloquei para selecionar obrigatoriamente pelo menos um pontos bônus. Nenhuma frase de despedida convencional é dita. Até mais, adeus, tchau. Nos Falou. vemos por Hasta la aí, vista, baby. etc. Hasta la vista, baby. Vai pela sombra. É, nenhuma dessas convencionais pode ser Vamos dita. marcar de combinar. Vou ver e te aviso. Qualquer coisa você avisa, é. Esse é o 1. O 2 é um dos personagens está se despedindo sem que o outro saiba. E o terceiro é a despedida narrada no ponto de vista de alguém não envolvido nela. Bacana. Bons pontos bônus. Interessante. Nada muito revolucionário, mas vamos trabalhar. Esse aí, inclusive, para quem está no nosso Discord, foi construído, costurado de uma dica que o Tots mandou essa semana, inclusive, de 100 prompts, né? E lá tinha dois sobre despedidas. O ponto bônus, principalmente, é disso que tinham lá, que era uma cena de despedida sem que ninguém fale uma frase de despedida convencional. E é isso. Temos um desafio para a Muito bem. próxima. Então, com essa, nos despedimos do episódio dessa semana. E Aham. pronto, quem quiser participar do desafio de despedidas, ou se gostaram das necrópsias e quiserem mandar também, pra gente comentar Se ou quiserem ler o mandar texto. necrópsias para nós avaliarmos, inclusive. Sim, vamos analisar o teor literário O teor das literário. necrópsias. Mas quem quiser fazer isso, podem enviar para o sindicato dos escritores @gmail.com e ou então pelo nosso blog sindicatosescritores.wordpress. Peraí, falei certo? É o sindicato? Ah, o Sindicatosescritores.wordpress.com. sindicato. Tá. É que o O que me confunde. O nosso blog, sindicatosescritores.wordpress.com. Se tiverem no YouTube, lembrem de dar subscrever e likes e Like. essas coisas.
E compartilhe com amigos e inimigos. Sim. Ou deixem comentários também. Sempre bom. Sempre bem-vindos. No Instagram, se procurarem pro Sindicato dos Escritores, provavelmente vão encontrar a gente lá. E no Twitter também. A gente é um pouco mais ativo no Instagram. Mas também sempre postamos nas duas os episódios novos. Até agora não fomos bombardeados por bots no nosso Twitter. Até agora. Então seguimos bem. Então é isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Não faleçam. Fiquem vivos. Preferencialmente.